No último episódio, Mesh foi aceito na academia de magia após humilhar seu professor e dizer que bateria no diretor da escola. Para se tornar o visionário divino, Mesh começou sua vida na escola de magia, mesmo que não consiga usar nada de magia, nadinha. E Mesh, olhando para Finn estudando, pede por sua vassoura para treinar, pois ele havia pegado um caule por engano. E Finn acaba por ceder ao pedido de Mesh, deixando ele levar sua vassoura para treinar. E já na aula de voo, a professora explica que eles apenas devem transferir sua magia para a vassoura e montar nelas, mantendo o fluxo da magia e assim voar. E dá a chance para eles. Muitos conseguem levantar ela com facilidade, mas Mesh, olhando aquilo e pensando na merda em que se meteu, se motiva pensando no seu avô e tenta. Mas a vassoura nem se mexe, e ele, após tentar várias vezes, lembra também que não pode usar magia. E após um outro aluno vir zoar Mesh, falando que entrou um ruinzão na sala deles, e que Mesh dificultaria para as pessoas da sala, Mesh fica puto e levanta a perna, dando um pisão no chão e levantando a vassoura com a pressão. E ainda dá uma disfarçada falando feitiço, voe, após a vassoura já estar na mão dele. E o moleque que tava zoando Mesh percebe que ele trapaceou, e quando ele falou o voe, a vassoura já estava na mão dele. Mas Mesh se faz desentendido novamente. E a professora vai para a próxima parte da aula. Agora eles terão que mostrar a velocidade que atingem com suas vassouras. E o aluno que está implicando com Mesh o desafia para a competição. O que se sair melhor na prova poderá dar ordens ao perdedor por todo o tempo na escola. E Mesh, obviamente, concorda com isso. Mas o aluno não havia contado tudo para Mesh. Ele já voa ali há 3 anos, diferente dos novatos, e por isso acha claramente que ganhará. E a professora também parece estar contra Mesh, pois ela acha que ele estava tirando uma com a cara dela, pois na aula do dia anterior ele quebrou o cadeado, ao invés de abri-lo com magia. E se pergunta se Mesh seria capaz de voar na vassoura. E ao iniciar a prova, Mesh vence instantaneamente. Ninguém vê o que aconteceu, mas ele se distancia a quase 1 quilômetro deles, sem que seu adversário nem note como ele saiu dali. A professora surta, se perguntando sobre aquela velocidade, e falando que ele havia quebrado o recorde mundial com aquilo. Ninguém ali consegue entender o que Mesh havia feito, fora o louro com cara de mal. Ele parece ter percebido algo. E Finn afirma ter visto o que Mesh fez. Após o anúncio da professora, Mesh pegou a vassoura, arremessou ela e saltou ao seu encontro. E usando a resistência do ar e calibrando sua velocidade, ele diminui a distância e consegue voar com a vassoura. O adversário de Mesh corre até ele dizendo que Mesh havia trapaceado. E Mesh, sendo o mais cínico possível, diz sentir pena de gente que não consegue encarar a realidade. Mesh é cara de pau demais, viu? Na moral. E ainda diz que não precisam cumprir a aposta de antes, pois dá pena do menino. Enquanto o moleque ia surtando de raiva com Mesh, o loiro sinistro costura sua boca com magia e manda ele não fazer alarde sobre a situação. Ele pede desculpa pela falta de educação de seu amigo, e todos ficam assustados, por Kevil, sim, esse é o nome do loiro, ter ido falar com Mesh, dizendo que Mesh estava marcado e que tinham pena dele. Kevil diz que Mesh o surpreendeu, enquanto ele o olhava, e pede para ser amigo dele. Mas Mesh, na primeira interação do cara, já usou o seu nome, chamando ele de Repolho Caviar. Kevil fica puto, mas é interrompido pela professora e acaba apenas pedindo para Mesh aparecer novamente no campo após o fim das provas. E atrás da escola, ele começa a acuar o garoto que perdeu para Mesh, falando que ele passou vergonha e ainda foi zoado no fim de tudo. E sem mais nem menos, mete um socão na cara do moleque, chamando ele de fracassado e não parando de o agredir física e verbalmente. Kevil havia pedido para ele tirar onda com Mesh, mas ele acaba sendo humilhado. E Kevil, após desmaiar o garoto, diz não ligar para isso, pois encontrou um novo brinquedo engraçado. E nos corredores da escola, Mesh está perguntando para Finn sobre o porquê de todos terem medo de Kevil. Finn fala que ele é filho de alguém do alto escalão do gabinete da magia e já estudava na escola, assim como ele. Finn pergunta para Mesh se ele sabe do que se trata o gabinete da magia, e Mesh quase surta mentindo saber do que se trata. E Finn, percebendo que Mesh não faz ideia do que seja, diz que basicamente quem se opõe a Kevil é expulso da escola. Kevil tem uma forte ligação com o vice-diretor dali, e se alguém o desagradar, acaba sendo forçado a ir embora da escola. E por fim já estar ali há mais tempo, diz que presenciou ocasiões onde os alunos são expulsos e até suas famílias foram assediadas. E por conta disso, todos fazem o que ele manda, todos têm medo dele. E após as aulas, Mesh está com um aventalzinho fofo e fazendo seus profiteroles à mão, para relaxar. E ao comer, ele lembra de seu avô e diz que queria dar um dos doces a ele, mas também lembra do acordo com Brad e se motiva novamente a se tornar o melhor da escola. Lembrando também de estar esquecendo algo. E enquanto isso, os 3 idiotas estão lá, no sol, esperando Mesh. E sim, Mesh está deixando Kevil ainda mais irritado com tudo isso. E no dia seguinte, Mesh acha seu caderno tudo acabado dentro de sua bolsa, enquanto os 2 capangas de Kevil estão rindo da situação, que claramente eles causaram. Finn percebe o que aconteceu. E Kevil chega para falar com Mesh, perguntando o que havia ocorrido com ele, já que Mesh não foi ao seu encontro na tarde de ontem. E Mesh, simplesmente com cara de esqueci, fala para ele que esqueceu mesmo, pois estava fazendo profiteroles e diz que foi mal, fazendo mais uma vez
Kevin quase surtar. E ele diz para Mesh que havia ouvido por aí que ele desejava se tornar o Visionário Divino, e diz ter algumas conexões que podiam ajudar Mesh, perguntando se ele queria essa ajuda. Mesh então, com a animação de uma porta, diz que queria sim essa ajuda, e pergunta por que Kevin estava querendo o ajudar do nada. Ele diz que apenas achou ele interessante, e diz que também não pode ajudar Mesh do nada, e começa a pedir para Mesh fazer algumas coisas para ele. Pede para ele carregar suas bolsas, limpar seus pés, comprar bebidas e até fazer palhaçadas. E alguns dias depois, seus cadernos continuam aparecendo rasgados, e Mesh pergunta a Finn se ele podia lhe mostrar o dele, para que Mesh possa estudar. Finn nega, mas Mesh se senta ao lado dele do mesmo jeito, frio e nem ligando, dizendo que Finn, quem negou ajuda a ele, tinha ajudado ele com o livro. E ainda agradece Finn por ele ter emprestado a vassoura para ele fazer aula de voo, dizendo ter tido sorte por arrumar um amigo gente boa igual Finn. E após isso, conversando com Kevin, Mesh diz que ele é bacana e tem o ajudado demais, mas Kevin propositalmente joga o copo que ele estava bebendo no chão e manda Mesh limpar para ele. Mesh fica sério por um tempo, mas acaba limpando, até bem demais, deixando o chão reluzente. Em outro canto, Kevin está dizendo que cansou de destruir os livros de Mesh e que agora destruiria suas roupas, falando com Finn, que era quem vinha destruindo os livros dele, para que não fosse expulso do colégio. Mas Finn, sendo corajoso, diz para Kevin que não pode mais fazer isso, mesmo deixando Kevin com raiva. Ele diz que não faria mais isso. E nisso, Kevin lança sua magia em Finn e o prende ao chão, dizendo que ele estava equivocado. E quando as pessoas estão equivocadas, elas devem abaixar suas cabeças, batendo a cabeça de Finn no chão. Mesh ouve de longe o som, enquanto tentava achar Finn para entregar seu livro. E chegando na cena de onde vinha o som, Finn está todo ensanguentado e ajoelhado na frente de Kevin. Mesh pergunta o que Kevin está fazendo. Kevin responde que estava recebendo as devidas desculpas, pois Finn havia começado a se achar demais. Mesh pergunta a Finn se ele estava bem, mas Finn começa a chorar, dizendo que havia sido ele quem estava estragando os livros de Mesh todos os dias. Kevin havia mandado ele fazer, e Finn acabou fazendo por ter ficado com medo dele, mas pede desculpas a Mesh por ter feito tudo aquilo. E Kevin ainda diz que Finn devia ter pedido desculpa desse jeito para ele, e ainda diz que iria almoçar com o vice-diretor, chamando Mesh e mandando ele não se envolver com um perdedor como Finn. Mas Mesh, sem falar nada, se aproxima de Kevin, agarra seu cabelo e enfia a cara dele no chão, contudo, já fazendo descer o melado e desmaiando Kevin. Mesh diz que quem vai se desculpar dessa vez é ele. E todos ficam em choque, com Finn dizendo que Mesh acabaria expulso e ele perguntando se isso seria grande coisa. E logo depois, após pensar melhor, percebe que isso poderia sim acabar dando merda. E o vice-diretor chega, dizendo que daria sim ruim para Mesh. Ele diz ter visto toda essa demonstração de violência e que Mesh e Finn deveriam se apresentar ao conselho dessa escola. Por ter status diferentes, a maneira de lidar com eles também seria, e ele iria ensinar para os dois idiotas que nem sabem disso. E Mesh nem acaba de ouvir ele falar, e mete uma joelhada na cara do vice-diretor. Ele diz que isso foi um reflexo por conta da conversa merda, e afirma que isso não daria em nada, o que é um peido para quem já tá cagado. E enquanto o vice-diretor dizia que poderia expulsar Mesh a qualquer momento, ia recitando uma magia, Mesh bate na cara dele de novo, agora com terra na mão. Mesh está abrindo um buraco no meio do corredor, e pega o diretor e enfia ele naquele buraco. Mesh quer enterrar ele ali e acabar com o caso. Mesh diz que como o vice-diretor pode expulsar ele a qualquer momento, ele também pode enterrá-lo a qualquer momento. Mesh diz que mesmo que acabe no presídio ou perca metade do seu corpo, ele pode enterrá-lo até se arrastando. E começa a atacar terra no vice-diretor, enterrando o cara vivo. Mas acaba de frente a Dumbledore novamente, que o pergunta se ele sabe o motivo de ter sido chamado ali. Mesh chuta que foi por conta dele ter usado a cozinha do dormitório sem autorização, mas o diretor diz a ele que foi por conta dele ter batido em Kevin e enterrado o vice-diretor, e que isso daria um trabalho com o pessoal do gabinete de magia, o qual já até enviou uma carta pedindo a expulsão de Mesh. O gabinete da magia controla toda a sociedade mágica, e Kevin é filho de um peixe grande de lá, mas Mesh mesmo assim fez um ato imperdoável. Porém, Dumbledore diz que eles não mandam ali, e queima o pedido de expulsão, dizendo não gostar de como a sociedade está sendo regida por pessoas egoístas e com poder de influências. E que pessoas como Mesh, que se sacrificam pelos outros, são raras, e que os visionários divinos, os pilares da sociedade, deveriam levar mais em consideração o sentimento das pessoas. E que faz questão de que uma pessoa como Mesh vire o visionário divino. Mas Mesh diz que esse era seu plano o tempo todo, deixando o diretor feliz. Ele explica a Mesh
Mesh como se tornar o Visionário Divino de forma completa. Ele precisará se tornar o número 1 da escola, juntando moedas nas atividades. Mas no meio da explicação, o diretor percebe que Mesh teve um piripaque com tanta informação. E o diretor tenta ser o mais direto possível, mandando ele apenas ir bem nas atividades e conseguir muitas moedas, e que ele próprio daria um jeito, tanto no vice-diretor quanto no gabinete da magia. E desse jeito, Mesh sai impune por derrotar Kevil e o vice-diretor, os quais já tinham uma má fama mesmo, e fazendo assim, outros alunos tirarem o chapéu para ele. E um tempo depois, enquanto ele conversa sobre profiteroles com Finn, um veterano, um pouco animado, falando nada com nada, o chama para fazer uma atividade chamada duelo, um esporte parecido com o quadribol, de Harry Potter, que é feito sobre vassouras, mas Mesh diz a ele que nem consegue voar em uma. Mas o veterano afirma ter ouvido sobre o desempenho de Mesh, e diz que ele sairia bem. Algumas meninas saem das salas para babar no veterano, e ainda aproveitam para zoar o cabelo de Mesh, que tem um cabelo de tigela. Mesh tenta negar o veterano, mas infelizmente, o cara ignora as pessoas ainda mais que Mesh. E no dia em questão da competição, todos estão empolgados com Mesh, que continua dizendo não saber voar numa vassoura. E quando a partida começa, todos estão participando, e as pessoas notam que Mesh ainda está no chão, e começam a vaiá-lo, dizendo para ele sair dali. E Mesh quer sim sair dali logo, mas não pode, pois se quiser viver em paz com seu avô, ele terá que voar. E é isso, galera, esse foi o episódio 3 de Mesh. Deixa no like, dá-lhe aquele inscrever-se e deixa aquele comentário maneiro para ajudar o canal. Vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo e eu fui.